Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, é uma alegria, uma satisfação poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E nesse dia eu quero ler lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 10, que diz assim: Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Nós comeremos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Essa passagem que nós acabamos de ler nos mostra o milagre da provisão, né? Essa viúva não tinha nada, tinha tão pouco em casa que ela mesma julgou aquilo como algo insignificante, né? Ela falou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada cozido, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Então eu vou preparar um pão e eu e meu filho comeremos e morreremos. Porque eles não tinham expectativa, eles não tinham esperança de dias melhores. Era tanta escassez, né? Era tanta... A falta de recursos era tamanha que ela não tinha expectativa de algo a mais. E ela julgou aquilo ser muito pouco. Aquilo que ela tinha, ela julgou ser tão pouco, ser tão pequeno e que não seria suficiente para dividir, para compartilhar, né? Mas a ordem que o profeta deu, a ordem que Deus deu por intermédio do profeta foi: faz esse pão que você tem, né? Dá para mim, eu comerei dele e depois você e seu filho comerão e nunca faltará o azeite nem a farinha enquanto o Senhor não fizer chover sobre a terra. E ela obedeceu o que o profeta havia falado e realmente ela viveu o milagre. A farinha não faltou, o azeite não faltou e enquanto não choveu, eles viveram, experimentaram da provisão do Senhor. E o que eu quero trazer para você hoje é que às vezes nós temos o hábito de julgar tudo aquilo que é pouco, tudo aquilo que é pequeno, nós temos o hábito de desvalorizar, de julgar como sendo até insignificante, né? E nós vemos como Deus utiliza coisas pequenas para fazer grandes milagres. Nós vemos várias histórias na Bíblia que nos trazem exemplo disso. Pessoas que tinham muito pouco, que julgavam aquilo até como algo insignificante. E o Senhor operou um milagre através daquele pouco, através do pequeno. Então não precisa ser coisas grandes. Deus não precisa de muito para fazer milagre. O nosso Deus não conta com os nossos recursos, não conta com aquilo que nós temos. O pouco nas mãos da pessoa certa se torna muito, se torna um milagre, se torna o suficiente para Ele fazer e suprir tudo aquilo que Ele precisa suprir, porque Ele é Deus. Não se trata sobre nós, não se trata sobre os nossos recursos, não se trata sobre o que nós temos, mas sobre a mão de quem nós colocamos, né? Na mão de quem nós entregamos aquilo que nós temos. Nós vimos isso também na viúva, depois lá em 2 Reis 4, quando Eliseu multiplicou o azeite da viúva. Foi uma história muito semelhante, né? Ela precisava pagar uma dívida, era viúva, seu marido havia deixado uma dívida, os credores vieram cobrar e Eliseu falou: o que você tem na sua casa? E ela falou: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija. E a partir desse pouquinho de azeite, o profeta falou: vai lá, pegue um monte de vasilhas, e aquele azeite foi jorrando, jorrando, jorrando,
até que ela conseguiu encher várias vasilhas e pagar a dívida e ainda viver do resto. Então, nosso Deus é aquele que utiliza de poucas coisas, de coisas pequenas, de coisas às vezes até desprezíveis, insignificantes sob a nossa visão, sobre a nossa ótica, sobre o nosso entendimento. Nós julgamos ser pequeno, nós julgamos ser insignificante, mas isso é o suficiente para o Senhor operar um milagre. Quando Jesus esteve sobre a terra, ele também operou grandes coisas a partir de coisas pequenas. Quem não se lembra dos 5 pães e dos 2 peixinhos? Havia uma multidão faminta, precisando ser alimentada, e Jesus falou: o que tem? O que vocês têm? O que os discípulos tinham naquele momento para oferecer eram 5 pães e 2 peixinhos de um menino que havia levado. E esses 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para alimentar uma multidão. Então, um pouco nas mãos do nosso Deus se torna muito, se torna o suficiente. Então, não olhe para você, não olhe para as suas coisas, para os seus recursos e julgue ser pequeno, e julgue ser insuficiente, e julgue ser insignificante, porque é através disso que o Senhor opera o milagre, é através do pouco que ele faz grandes coisas. A oferta da viúva foi a mesma coisa, vieram pessoas e depositaram grandes quantidades, grandes somas em dinheiro da época, grande quantidade de moeda, dentro da urna, e veio uma viúva e depositou ali poucas moedas, e Jesus falou: essa foi a que mais ofertou, porque não é o tanto que se tem, mas é o desprendimento do coração. E nós vemos que para o milagre acontecer precisa apenas de alguns ingredientes, que é a fé, a obediência, a entrega. A viúva lá de Eliseu, ela teve fé. Ela acreditou que aquele pouquinho de azeite encheria várias vasilhas. Essa viúva que nós acabamos de ler em Elias, ela obedeceu. O profeta falou: olha, você primeiro prepara um pão e me dá, e depois você prepara para você e para o seu filho. Que mãe talvez que seguiria essa ordem, que obedeceria isso, Geralmente a gente pensaria assim: não, eu vou matar a fome do meu filho, Eu não vou matar a fome, eu não vou obedecer a um homem que eu nem conheço, Que se diz profeta, mas eu nem conheço. E ela obedeceu a voz do profeta, ela obedeceu o que Elias havia falado para ela, e ela preparou o pão primeiro para Elias. E depois não faltou para ela nem para o seu filho durante todo aquele momento de seca. E nós vemos também a entrega. Esse menino que entregou os 5 pães e os 2 peixinhos, entregou nas mãos de Jesus, entregou nas mãos da pessoa certa. Ele teve o desprendimento para oferecer, e o milagre aconteceu. Então não precisa ter muito, você precisa ter fé, você precisa ter obediência, você precisa ter desprendimento, você precisa entregar nas mãos da pessoa certa, que é o nosso Senhor, e Ele vai multiplicar os seus dons, Ele vai multiplicar os seus recursos, Ele vai multiplicar na sua vida tudo que às vezes você julga insignificante, ou tudo que às vezes as outras pessoas julgam ser insignificante, ser pequeno, ser sem valor. Nas mãos do nosso Deus tem grande valor, porque Ele não precisa dos nossos recursos. Ele é Deus, Ele é soberano sobre tudo, e do nada Ele faz todas as coisas. Ele opera o milagre a partir de coisas pequenas, para provar que Ele é Deus, para confundir os fortes, para confundir os entendidos. Então coloque tudo que você tem nas mãos do Senhor. Não trate como pequeno, não trate como pouco, trate como o suficiente para acontecer, para ativar, para gerar o milagre de Deus na sua vida. Amém. Que o Senhor continue falando poderosamente ao seu coração, e que você viva dia após dia o sobrenatural e o extraordinário de Deus.